Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula de Administração de Produção e Logística. Mais especificamente hoje vamos trabalhar com as atividades logísticas. Vamos ver quais são os principais modais de transportes utilizados, como funciona a logística internacional, né? E vamos tratar da logística um pouco mais aprofundada do que no nosso primeiro encontro. Então hoje a gente fecha a parte característica da logística, que foi extraído do livro Processos Logísticos. E para iniciar o nosso encontro, vamos ao quadro para a gente ver a agenda do nosso dia. Então nós começamos falando sobre transportes, né, como são os transportes de materiais, quais os principais modais de transporte armazenados. A partir daí a gente fala da logística internacional. Terminando essa parte, a gente vai para a parte de armazenagem, depois de movimentação de bens e também da gestão de estoque ou gerenciamento de estoques. Então é importante destacar que, necessariamente, para a gente trabalhar com a logística, um dos pontos que mais chama a atenção dela são os modais de transportes. Na última aula eu falei para vocês, né, que logística não era só transporte, muito menos só transporte por meio rodoviário. Mas hoje nós vamos enfatizar os principais modais de transportes. Então a gente vai entrar nos 5 principais dele e o modo como a gente deve utilizá-lo da melhor maneira possível. Então vamos começar o nosso tema falando de cada um desses modais. Então o tema agora é transportes. E aí nós temos, né, que a atividade de transporte de materiais faz parte de um conjunto de operações da função movimentação. Afinal de contas, nós estamos levando um bem ou um produto de um lugar a outro. E tem como objetivo principal garantir que o serviço de transporte seja realizado de modo tanto eficiente quanto eficaz. E aí aqui são os 5 principais transportes. O rodoviário, né, que é o mais utilizado em todo o território nacional, responsável por aproximadamente 62% de todo o transporte que acontece no Brasil. O aeroviário, né, que está tendo uma demanda crescente entre os usuários nos segmentos de carga com serviço regular, né, mesmo seu frete sendo um pouco mais caro, né, do que o rodoviário, ou um pouquinho não, né, ele ultrapassa até 3 vezes o valor, e ser 14 vezes mais caro que o ferroviário, né, ele é um transporte que está crescendo, o modal de transporte está crescendo muito na sua atuação. Em terceiro, a gente tem o modal ferroviário, que é considerado o mais eficaz transporte para cargas de baixo valor agregado e grandes volumes, né, principalmente grandes volumes em grandes distâncias, mas que está um pouquinho sucateado aqui no Brasil. O aquaviário é um modal de transporte que utiliza o meio aquático, né, seja ele natural ou não, pode ter aí meios artificiais que a gente pode usar, para a movimentação das cargas ou mesmo dos passageiros, né? O custo, geralmente, com dano e perda de transporte aquático, são considerados muito baixos quando comparados com os outros modais. E, por fim, o dutoviário, que ele é caracterizado pelo transporte de tubulações. Então, a gente usa muito ele na explicação para transportar gasoduto, oleoduto e outras coisas nesse sentido. Então, são grandes tubulações. É comum quando a gente viaja, né, principalmente ali para o sul do país, ver aquelas grandes tubulações ao longo da rodovia e ali é um oleoduto ou um gasoduto que está levando produtos e bens, né, dentro desse tipo de modal de transporte. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais em cada um desses modais e como eles favorecem todo o processo logístico, principalmente aumentando o nível do serviço logístico dentro das organizações. Bom, então, primeiro ponto a ser estudado na função logística de transporte se refere às modalidades de transporte utilizadas no suprimento e na distribuição física de produtos, né? Desde a entrada até a saída desses produtos. Então, a melhor escolha do transporte vai sempre compreender a melhor escolha da relação custo
benefício. E conforme eu apresentei para vocês, né, nós temos aqui todos os modais de transporte, o fluvial e o marítimo dentro do transporte aquaviário. Quando a gente trabalha, então, os modais diferentes de transporte, ó, capacidade de carga, ela é alta no marítimo, ferroviário, fluvial, é média na rodoviária e é baixo na aéreo e limitada no dutoviário. Quando eu falo da flexibilidade de transporte de carga, ele é alta no rodoviário, média no aéreo e no fluvial, né, e baixa no dutoviário, no ferroviário e no marítimo. Quanto à disponibilidade, eu tenho ela alta no rodoviário e média em todos os outros. Ao trabalhar o tempo de deslocamento, eu tenho rápido no aéreo e no dutoviário, tenho médio no rodoviário e no ferroviário e lento no marítimo e no fluvial. Investimento inicial, né, ele é alto no marítimo, muito alto no ferroviário, né, elevado no dutoviário, médio no aéreo e no fluvial e pequeno no rodoviário. Vamos pensar que cada um desses é diferente, principalmente porque um caminhão custa muito menos do que fazer uma ferrovia toda, né? E o custo por tonelada, ele é alto no aéreo, então ele não é recomendado grandes transportes com cargas pesadas, médio no rodoviário e baixo, né, nos demais modais de transporte. Então, o que significa analisar esse quadro? Que dependendo, né, do tipo de produto que eu vá transportar, que eu vá deslocar, que eu vá movimentar, e dependendo da quantidade que eu vou fazer de uso disso, eu vou ter que buscar ou escolher o melhor modal de transporte, ou melhor ainda, né, o mais adequado para aquele meu produto, aquele meu serviço. E a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Tem uma série de fatores que envolvem isso. Às vezes eu quero usar determinado tipo de transporte, como o ferroviário, por exemplo, mas eu não tenho capacidade para chegar desde onde eu tenho que transportar o meu produto e chegar até um porto, por exemplo. Então eu tenho que usar outros modais de transporte no meio do caminho. Então não é só isso que é importante. O mais adequado é esse, X, né, de repente o ferroviário dentro do processo, mas eu tenho que ver se existe uma malha ferroviária que supra as necessidades da minha empresa, né? E às vezes um produto também muito característico, muito específico, por exemplo, eu vou transportar tecnologia, né, em pequenas quantidades com alto valor agregado. A melhor opção de transporte é o aéreo, porque aí a gente consegue, em pequenas quantidades, com baixa, a carga não é tão pesada, eu consigo rapidez, agilidade, né, e a probabilidade de dano é pequena dentro desse modelo de transporte. Vamos ver outros pontos que são importantes em comparação entre os diferentes modais. Bom, então está aqui, ó, né, de acordo com o Fleury e o Manque Figueiredo, em 2003, a avaliação da qualidade do serviço oferecido pelos diferentes modais de transporte é medida por meio dessas 5 dimensões aqui que eu vou apresentar para vocês. Ó. Sempre lembrando que da esquerda para a direita eu tenho o que acontece em menor quantidade, ou mais, né, no caso da velocidade, mais lento, e o da direita mais rápido. Então, a velocidade, nós estamos passando aqui pelos 5 modais. Então, o dutoviário é o menos rápido para o aéreo, que é o mais rápido. A consistência do transporte, a gente vai do aéreo para o dutoviário. Capacidade de movimentação, então também, né, o dutoviário para o marítimo. Disponibilidade para uso, também é mais difícil ter o dutoviário para isso, mais comum ter o rodoviário. E frequência, a gente sai do marítimo e chega aqui no dutoviário. Isso tudo para a gente entender que existem diferentes tipos de modais de transporte e cada um deles é adequado para uma característica própria dentro da empresa. Eu preciso pensar em cada um desses pontos para entender o que funciona mais ou menos dentro deste processo. Outro ponto que a gente precisa tomar cuidado, né, e considerar dentro na hora da escolha do melhor modal de transporte é a questão de como eu vou roteirizar isso tudo dentro da minha empresa, dentro da minha indústria. De que modo eu vou criar condições
para usar ou adotar esse melhor modal de transporte. E aí a roteirização dos transportes deve respeitar algumas sequências de entrega ou coleta de produtos, né? Então, o que eu vou levar? Aonde eu vou entregar? Então, tem alguns pontos que precisam ser utilizados. Por exemplo, né, utilizar o caminho mais curto, que é uma técnica bastante simples e bem objetiva. E o que ela faz? Ela define, por meio de alguns modelos matemáticos, né, qual é a menor distância entre um ponto de uma cadeia e uma rota. Múltiplos pontos de origem é outra roteirização de transporte. E aí, sempre que existem, né, pontos diferentes de fornecimento, assim, principalmente vários pontos diferentes de fornecimento, em condições de servir vários clientes diferentes, esse método é muito usado para tentar combinar os principais destinos e otimizar toda a roteirização dos meus veículos. O terceiro são os pontos de origem e destinos que são coincidentes. E aí isso sempre vai acontecer quando a empresa tem veículos próprios, né? Então, é um método que é uma extensão do modelo apresentado aqui no modelo anterior, mas o objetivo é achar uma sequência que seja mais perto do ideal de entrega para minimizar o tempo total de viagem. E por último, a gente tem o Milk Run, né, que está ganhando bastante destaque em decorrência da sua simplicidade, também da sua eficiência. E o Milk Run funciona mais ou menos como aqueles filmes americanos, onde o leiteiro entregava, deixava o leite à noite, então ele passava antes, pegava o leite nos fornecedores, né, e entregava na porta do cliente. Ele retirava as garrafinhas vazias, então num processo só, simples e eficiente, ele passava no fornecedor, entregava o produto do cliente, já recolhia a embalagem que tinha sobrado, o recipiente tinha sobrado anteriormente, para o próximo dia. Então as empresas estão usando essa mesma técnica, que também se chama Milk Run, que é bem nesse sentido. Então, a rota é traçada de modo com que o caminhão saia do destino e ela tem um destino único. Ele passa primeiro pelos fornecedores e depois vai entregando na primeira parte dos fornecedores, na parte final da cadeia, os clientes, e vai entregando peça a peça. Então, rapidamente, eles recolhem o que precisa ser recolhido, entregam o que precisa ser entregue e fazem isso num único ciclo. Então, é um último tipo de roteirização que está dando muito resultado dentro desse cenário. Então, para cada tipo de modal de transporte, eu tenho que tomar cuidado com algum ponto relacionado ao tipo de roteirização que eu vou usar para que isso aconteça da melhor maneira possível. Vamos para mais um passo. E aí, vou propor uma atividade rapidinha para a gente, né? E ela está do seguinte: o Milk Run é um sistema de logística no qual o estoque é reposto com maior frequência, o que dispensa grandes investimentos, tanto com infraestrutura, né, quanto com funcionários, e ainda elimina o desperdício de materiais. Considerando o que foi apresentado, responda: quais os objetivos que uma empresa busca ao adotar esse sistema logístico? Eu trouxe essa atividade porque geralmente é um ponto que fica bastante questionamento. Então, o que eu espero de você? Dá uma procurada aí, dá um Google, tenta entender o que funciona melhor nesse modelo do Milk Run. Vamos ver por que uma empresa adota esse sistema em detrimento dos outros. Quais são as vantagens e as desvantagens deles. Daqui a pouco a gente volta.
Bom, vamos lá então para as contribuições. A primeira delas vem lá do Polo de Canoas, no Rio Grande do Sul. Adotar o sistema Milk Run, a empresa procura reduzir custos com a logística. Bem isso mesmo, né? Porque a gente consegue dar uma reduzida no custo, porque a gente tem um trajeto único. Consegue manter controle dos estoques em menor quantidade, até porque eu estou repondo ele diariamente, então o estoque fica menor. A rapidez para a carga e descarga dos materiais favorece a produção com entrega precisa, quanto ao fator tempo e quantidade. Perfeito, é exatamente isso. O Polo de Jataí, né, lá em Goiânia, diz o seguinte: além disso tudo que já foi tratado, a gente ainda ganha na agilidade da entrega e na satisfação do cliente. Gente, perfeito, é exatamente isso. Eu vou dar sequência na aula, mas continue mandando as suas contribuições e lembra de colocar o nome de quem participou também aqui para a gente, né, fazer uma graça aqui com o pessoal. Olha lá, mais um que vem do Polo de Guarantã, do norte, do Mato Grosso. Baixo custo, maior giro. Quem falou isso foi o aluno João Rodrigo. Muito bem. Então, o lance do Milk Run é uma das estratégias de roteirização que ajudam a gente na hora de fazer a nossa questão logística dentro do processo. Vamos conhecer agora, então, as principais vantagens e desvantagens de trabalhar com cada um desses modais de transportes que a gente viu a diferença agora na primeira parte da aula. Quando a gente está trabalhando com modal rodoviário, entre as principais vantagens tem a acessibilidade, pois ele consegue chegar em quase todos os lugares do território brasileiro. Então ele é o que tem mais facilidade de trabalhar com essa acessibilidade. É um que também apresenta maior flexibilidade em organizar a rota, né? Facilidade para contratar e também para organizar o contrato, o transporte. Maior possibilidade de controle no tempo de entrega, também tem uma integração de todos os estados brasileiros. Alguns a gente não consegue, alguns modais a gente não consegue isso. Desvantagem: maior investimento do governo numa infraestrutura das rodovias comparado com os outros modais, o que acaba encarecendo o processo. Alto custo de frete, porque tem um impacto direto, né, pelos pedágios ou mesmo pela variação no valor do combustível. Não é à toa que a gente vê aí, né, aquela grande paralisação que houve no ano passado dos caminhoneiros em relação a isso. Maiores chances de extravio de cargas, seja por roubos ou seja mesmo por acidentes e posterior roubo da carga. Muito poluente, né, com forte impacto ambiental e baixa capacidade de carga com limitação de pesos e volumes. Apesar de ser o modal de transporte mais utilizado no Brasil, então a gente chega em períodos de pico com 65% de todo o transporte e movimentação de materiais feitos, né, pelo modal rodoviário. A gente precisa pensar, né, em todos os impactos que ele causa para o meio ambiente. Então, se a gente for considerar a logística verde que nós vimos na última aula, ele não seria o tipo de modal de transporte mais adequado. Mas vamos combinar que a flexibilidade dele e a possibilidade dele chegar em quase todo o território nacional ajuda dentro desse processo. Vamos conhecer agora as principais vantagens e desvantagens do modal ferroviário. E aí está, né? Como principal vantagem é um custo baixo. Porque tem baixa incidência de taxas e normalmente utiliza combustíveis mais baratos. Grande capacidade de carga, né, e menor riscos de acidentes, o que dá também uma maior segurança no transporte da carga. Como desvantagens: baixa velocidade que os trens trafegam nas vias férreas, né, rotas fixas inalteráveis, por motivos óbvios, né, e necessidade de outros modais para finalizar os processos de transportes. Essa eu acho que é a grande limitação, né, do modal ferroviário, que normalmente ele não sai das grandes empresas ou das grandes indústrias e tem uma ligação direta até os portos. Então isso acaba dificultando o processo. Eu sempre preciso usar um outro modal de transporte no meio dele que intermedie esse processo como um todo, né? Apesar de ser mais barato, poluir menos, ser muito melhor
no sentido da logística verde, a gente percebe que no Brasil as malhas ferroviárias estão bastante sucateadas. Então, né, se tivesse um pouquinho mais de incentivo governamental, necessariamente, de repente, a gente deixaria ou desafogaria um pouco, né, as rodovias, o que diminuiria o número de acidentes e assim sucessivamente. Vamos para mais um modal. Grande modal aéreo que está crescendo muito, mas muito mesmo, né, nos últimos tempos. A grande vantagem do modal aéreo está na sua velocidade, né? Não dá para comparar com nenhum outro, principalmente para longas distâncias. Então, a disponibilidade e a confiabilidade do serviço aéreo pode ser considerado bem boa, né? Acima das condições normais de operação. Se a gente considerava a variabilidade do tempo de entrega, ela é sempre baixa em termos absolutos, apesar de o tráfego aéreo ser muito sensíveis, né, a algumas falhas mecânicas, a condições meteorológicas e também a congestionamento quando o tráfego aéreo dentro de alguns aeroportos esteja muito intensificado. Desvantagens: o valor do frete do transporte aéreo ultrapassa, né, como eu já disse, em mais de 3 vezes o rodoviário e em quase 14 vezes, né, o ferroviário. Então, é um modal de transporte que apesar de ter tido uma demanda crescente, né, ele é para produtos específicos, com alto valor agregado. Ele é muito sensível, então, a falhas mecânicas, né, como eu já disse lá, como uma desvantagem, e a capacidade de transporte aéreo fica limitado aos porões dos aviões. Então, o transporte aéreo está cada vez mais em alta. A gente vê aí vários aeroportos recebendo grandes cargas e transformando, né, os aeroportos em uma parte da logística importante dentro do país. Mas a gente tem que pensar, né? Eu só vou usar esse produto para produtos altamente perecíveis, com alto valor agregado e que precisam ser transportados de forma rápida e ágil. Normalmente em pequenas quantidades devido ao alto custo desse modelo de transporte. Se eu preciso que uma determinada carga chegue rapidamente, né, em algum outro destino, esse é o transporte ideal para essa movimentação. Vamos para mais um transporte, um modelo de modal de transportes para analisar vantagens e desvantagens. Então chegou a hora da gente falar do aquaviário, né, que a gente divide em fluvial ou hidroviário, quando a gente usa hidrovias ou rios navegáveis, lacustre, quando a gente transporta por meio de lagos, e o marítimo, né, que é o transporte no mar entre diferentes países e continentes. Navegação entre portos de um mesmo país ou distâncias pequenas também podem ser usados dentro da área costeira. Bom, a grande vantagem de se trabalhar com transporte aquaviário é que a gente tem uma série de diferentes navios que a gente pode utilizar e que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês quais são os mais utilizados, né? Então a gente pode fazer também um olhar mais focado para os navios, pensando na grande quantidade e do baixo risco de roubo dentro do mar. Apesar da pirataria nos oceanos tá sendo uma crescente, né? A gente vê cada vez mais histórias voltadas para isso, ainda é um transporte extremamente seguro, né, nessa questão. Raramente a gente tem grandes avarias nos produtos. É lógico que eu tenho que pensar o que eu vou transportar. Como o transporte marítimo é muito lento, eu não vou mandar frutas, por exemplo, principalmente que tenham alta capacidade de perecibilidade, mas alguns produtos que não vão ser afetados pela maresia e pelo deslocamento do navio podem ser transportados sem problema algum. Vamos para o último modal. Bom, perdão, eu não falei das vantagens e desvantagens do aquaviário, né? Ele permite, então, deslocar grandes cargas de maior tamanho, né? Tamanhos grandes realmente, cargas em maior quantidade, custos menores quando comparados principalmente com o aéreo, né? E o custo do frete também é menor. Pouca flexibilidade de carga é uma das desvantagens, baixa velocidade de transporte,
os navios viajam a uma velocidade média de 30 km por hora. Distância dos portos aos centros de produção geralmente são muito grandes, né? E dependendo do produto, existem grandes chances de danificar as cargas. Então tem que se pensar bem em que tipo que vai transportar. E aí, por fim, nós temos o transporte dutoviário. E aí o transporte dutoviário a gente chama de oleoduto para produtos líquidos, minerodutos para produtos sólidos e gasodutos para produtos gasosos. E quais são as principais vantagens ou desvantagens deste modal? Vantagem, alta confiabilidade, pois possui poucas interrupções, né? Pouco influenciado por fatores meteorológicos, né? Porque ele está geralmente fechado e é subterrâneo. Algumas partes são expostas, mas a maioria deles fica debaixo da terra. Reduzida possibilidade de perda ou avaria do produto, mas quando acontece de um rompimento de um oleoduto, por exemplo, quando está principalmente embaixo do mar, a gente sabe que estrago que isso pode fazer. Indicado para transporte de produtos perigosos. Desvantagens, né? Necessidade de um grande investimento em capital, a baixa flexibilidade quanto à rota de distribuição, porque ele também só tem aquele caminho, uso limitado a certos grupos de mercadoria e dutos submersos podem causar grandes danos ambientais. Para você ter uma noção, o gasoduto que é construído que é chamado Brasil-Bolívia, ele tem mais de 3.000 quilômetros. Então, olha o investimento que tem que ter para esse tipo de transporte acontecer. Então, a gente precisa, de uma maneira bastante adequada, pensar. Até agora a gente viu vantagens e desvantagens dos principais modais, né, que a gente usa. Qual é mais adequado para a empresa na qual você trabalha? De que modo a gente usa essas estruturas, né, e essas vantagens em favor da empresa para que o produto seja entregue com mais agilidade na mão do meu cliente, que ele sinta isso como um valor agregado dentro do transporte logístico, faça com que o nível do serviço se eleve e que o custo do processo logístico baixe. Essa é a principal indicação para tudo isso que a gente está vendo até agora. De que modo eu trabalho para que essas duas equações aconteçam da melhor maneira possível. Vamos para mais uma atividade para ver se ficou bem fixado o que nós discutimos até agora? Perdão, é um vídeo. Vamos ver um vídeo sobre decisões sobre transportes. No vídeo de hoje, falaremos um pouco a respeito das decisões sobre transportes. No capítulo anterior, pudemos ver um pouco do cenário nacional e internacional. Hoje, queremos responder à pergunta: qual modal e para que usar? Quais são as vantagens e desvantagens dos principais modais: rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário e o dutoviário? Utilizada pela maioria das empresas que realizam transportes, as vias rodoviárias são responsáveis por mais de 60% das movimentações de cargas realizadas e chegam em praticamente todas as localidades do Brasil. Destacamos a facilidade de acesso pelo transporte rodoviário a diferentes locais sem a exigência de uma infraestrutura tão complexa como os outros modais. Outra grande vantagem do transporte rodoviário é a possibilidade de carregamento de pequenos lotes sem que tenha um custo unitário muito alto, favorecendo estoques menores. Em contrapartida, quando comparado aos outros modais, destaca-se a baixa capacidade de carga, além do fato de ser um grande poluidor. Outro fator importante é que o transporte rodoviário possui um alto custo de manutenção, principalmente no Brasil, onde a frota tem em média uma idade elevada e as estradas são de má qualidade. Já o modal ferroviário, apesar de pouco utilizado no país, ainda é a modalidade mais indicada para o transporte de grandes quantidades por distâncias extensas, devido ao baixo consumo de energia por tonelada transportada. Outra vantagem do modal é o baixo custo de manutenção. Também não há congestionamento nas ferrovias, o que permite maior pontualidade no tempo de entrega, além de possuir baixa poluição. Em contrapartida, o transporte ferroviário possui pouca flexibilidade, sendo que muitas vezes é necessário utilizar outro transporte em conjunto para chegar ao destino final. As ferrovias são obras longas e com alto custo de implementação, e, em geral, no Brasil, não possuem alta velocidade.
Porém, as principais desvantagens do modal no país não são relativas às suas características, e sim à precariedade da infraestrutura que o Brasil possui. O transporte aéreo, apesar de apresentar um alto custo, é de longe o mais rápido e o mais recomendado para pequenas cargas e de alto valor agregado. A utilização desta modalidade vem crescendo a nível mundial, devido à exigência dos mercados por fluxos cada vez mais rápidos. O custo de transporte é recompensado pelo aumento do nível de serviço, pela redução dos custos e o risco do produto em estoque. Porém, em contrapartida a essa precisão de velocidade, também existe a dependência das condições climáticas, que podem atrasar as entregas, além da baixa flexibilidade, sendo as estruturas aeroportuárias limitadas. Portanto, na maioria dos casos, é necessária a utilização de modais complementares. Como vantagem dos transportes aquaviários, destacamos que ele é menos poluente, possui uma grande capacidade de carga e, consequentemente, um baixo custo unitário. Como desvantagens, temos o grande tempo para a realização da descarga, os portos se encontrarem distantes dos centros de distribuição e há a necessidade de alto investimento inicial para a aquisição do modal. Por último, temos o modal dutoviário, realizado por dutos. Ele pode transportar gases, os chamados gasodutos, óleos pelos oleodutos, minérios pelos minerodutos e grãos. A grande vantagem desta modalidade está na possibilidade do fluxo contínuo. Apesar do alto custo de implementação dos dutos, o custo operacional depois é baixo, uma vez que a força usada para impulsionar o transporte, em geral, é apenas a gravidade, tornando a longo prazo um transporte econômico. Porém, ele só transporta uma linha reduzida de produtos. Como vimos, existem diversos fatores a serem considerados para decidir qual modal utilizar: custos de infraestrutura, custos operacionais, tempo de transporte, questões ambientais, entre diversas outras. Não existe uma resposta certa de qual modal deve ser utilizado para cada produto. O importante é entendermos qual será o diferencial competitivo da empresa e entender o cenário do modal na região a ser transportada, estando atento às infraestruturas já existentes. Gostou do vídeo? Para aprender um pouco mais sobre logística e suas ferramentas, fique de olho em nosso canal. Estamos sempre com Bom, então aí ela disse algumas coisas importantes, algumas ela repetiu o que eu já havia dito, mas olha só, eu preciso criar uma estratégia na qual a minha empresa se destaque das outras, eu preciso dar competitividade para ela. Então, analisar a minha região, o produto que eu estou transportando e o modo que eu vou fazer essas duas coisas se organizarem na hora do processo logístico é fundamental. Então, a minha empresa se torna mais competitiva se o meu processo for mais ágil, isso agrega valor ao meu produto, ao meu serviço e o meu cliente percebe isso com uma maior qualidade. Tá vendo? É uma série de fatores que precisam ser analisados para chegar no ponto certo. Então, não existe o canal correto, né? Existe o mais adequado para a sua região, que aí com a sua criatividade, né, olhando para todo o processo inovador da logística, a gente vai conseguir chegar num grande resultado para a nossa organização. Chegou o momento da gente falar de logística internacional, de que modo a gente usa, né, esses modais de transportes, né, adequadamente para cada produto e para cada país com o qual a gente vai negociar. Bom, pontos que fizeram com que a logística internacional explodisse, né, nesse novo cenário. Então, o conceito de logística internacional ganhou muita ênfase, primeiramente, por conta do fenômeno da globalização. Isso proporcionou que o comércio internacional fosse muito mais utilizado. Vocês viram isso com a professora Marilza, né, na disciplina anterior, e essa disciplina tem todo o enfoque com base nisso que a gente está tratando agora. Então, na tentativa de abrir fronteiras, de unificar moedas, né, e passaportes, esse foi o primeiro passo para aumentar todos os trâmites internacional. Um segundo advento, né, que fez com que o comércio internacional fosse mais utilizado foi o uso da rede mundial de computadores e também a internet. Isso acabou encurtando distâncias e fez com que a informação de um determinado país ficasse mais acessível para o outro. Então, olha lá, né? Então, a gente tem a abertura do mercado acontecendo no Brasil ali no comecinho da década de 90, com o Collor de Mello. Aí a gente vê, nesse mesmo período, um pouquinho depois, toda uma expansão da tecnologia, a internet entrou de vez na vida das pessoas, na vida das empresas, e nós tivemos a oportunidade de fazer novos negócios. Hoje eu faço, né, negociação internacional
em todas as áreas. Pequenas artesãs brasileiras têm trabalhado com o negócio internacional, com a comercialização internacional. Então, qual é o modal de transporte mais adequado? Existe o mais correto ou não? Então, de que modo a gente tem esses modais dentro do que eu apresentei para vocês e os mais usados na área internacional? Então, dentro do processo do transporte marítimo internacional, existem vários navios. Vou apresentar para vocês os 3 que são mais utilizados. O mais comum, que a gente vê sempre pelos portos, né, quando a gente está passeando ali no Porto de Santos, ou ali em Itajaí, a gente vê os navios passeando ali pela região. Então, a gente vai vendo aqui, ó, todos os contêineres, né, são os navios que normalmente possuem, além de 1 ou 2 mastros simples, sem pau de carga, várias camadas aonde a gente pode transportar um monte de contêiner. Então, vai vendo quanto é que cabe dentro do navio. E, além disso, aqui para baixo, tá cheio de contêiner, ó. Então, é um navio absurdamente grande, né, e que tem grandes espaços para transportar produtos. O segundo, bastante usual também, é chamado navio ro-ro. É um termo usado para uma abreviatura para roll-on e roll-off, porque os próprios produtos que são transportados, né, eles entram e saem dos navios por autopropulsão. Então, vamos imaginar se eu fosse pegar um guindaste para pegar um carro desse tamanho e colocar dentro do navio. Então, ele tem grandes portas na traseira do navio, ó, que se formam como uma rampa, e aí aqui dentro eu tenho como se fossem níveis, né? E aí tem o grande transporte de veículos, chamado de roll-on, porque ele rola, né? Ele roda por alta propulsão para dentro do navio, e roll-off, porque ele também desce a partir daí. O terceiro são transportadores de combustíveis. Não é tão comum ver esse tipo de navio, mas ele é um navio bastante comum, né? Em comum, porque ele possui essas várias esferas que eu estou apresentando aqui para você, ó. E uma coisa interessante, que as esferas elas vão até o casco do navio. Então, tem uma grande capacidade de carga. E é interessante porque eu posso transportar diferentes tipos de produtos líquidos em cada uma destas esferas. Então, ainda tem aqui navio cargueiro, né, multipropósito, de transporte secos, de transporte a granel. Então, se eu tenho uma pequena importadora e quero trazer produtos da China, por exemplo, eu posso ir lá e alugar um container e vir junto com uma série de outros produtos. Se eu sou um grande exportador de petróleo, de combustível e quero mandar, então eu tenho um navio próprio. As empresas que nem a gente tem ali, a questão da exportação de carros e veículos está cada vez mais em alta. Então, a gente tem os navios roll-on, roll-off, que são propícios para esse tipo de transporte. Então, cada tipo de produto que eu vou transportar tem uma característica diferente dentro desse cenário. Vamos conhecer mais outros modelos para trabalhar de outros modais de transportes. Vamos para a parte aérea, né? Então, a gente tem aqui diferentes tipos de avião. Então, a gente tem o beluga, que tem uma característica muito interessante, que é aberta a parte de cima desse avião. É um cargueiro que foi projetado para carga de grande volume. Então, eu consigo colocar peças grandes dentro deste avião. O Antonov 124, né, é um avião também que é utilizado para enviar produtos que não cabem nos aviões regulares, que é essa última imagem aqui, de passageiros, né, porque eles são muito pesados. Então, ele é capaz de suportar até 150 toneladas. A característica dele é que ele abre toda a cabine do avião, ó, ela se levanta para os transportes. E, por fim, as aeronaves de passageiro que funcionam transportando cargas na barriga dos aviões. Então, normalmente são cargas não muito paletizadas que colocam ali em pequenas quantidades, né, para o transporte. Além da bagagem, quando a gente faz uma viagem internacional, por exemplo, a gente tem também, muito provavelmente, transporte de produtos sendo trazido nesse modelo. Vamos agora para o último, que é o rodoviário. Dentre os 3 mais comuns, né, a gente tem o comboio, muito utilizado
né, na Austrália para transporte de caminhões, devido à carência de ferrovias lá no país. Então eles fazem, né, a conjunção, então tem um só caminhão puxando 3, né, carrocerias. Nós temos o piggyback, no qual é uma prática para transporte também, que vai empilhando um caminhão no outro. Ó. Então nós temos um só transportando, né, mais 3. E por fim o rodoferroviário, que tem uma dupla funcionalidade. Aqui ele está rodando nos trilhos, aí ele tem um eixo aqui embaixo que forma o trilho certinho, e a partir do momento que ele não quer mais usar isso, ele entra na questão no modo rodoviário, usando as rodas do caminhão para o transporte. Esse é um modelo que dá bastante resultado, principalmente para aquele problema que não é sempre que eu uso o modal ferroviário que eu consigo fazer um link em todos os caminhos. Nesse modelo, né, a gente consegue usar ele num duplo caminho. E para fechar a logística internacional, vou apresentar para vocês os principais incoterms que a gente usa dentro desse modelo. Então, vocês já viram isso bastante na disciplina da professora Marilza. Eu só estou trazendo aqui, na verdade, as mudanças que a gente vive. A cada 10 anos a gente tem uma mudança no nosso incoterm, certo? E aqui, ó, eu vou apresentar para vocês algumas que não estão sendo usadas mais, ó. A DS não é usada mais, a DEQ também não, né? E a DAF também não. A DDU também não tem, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 incoterms. E uma coisa bastante interessante é que, daqui bem pouco tempo, esses incoterms vão sair de cena, porque a cada 10 anos nós temos uma transformação, né? Esses incoterms mudam. Então, de 2010, esses 4 que eu apresentei para vocês caíram. A gente tem 11 que são responsáveis pela produção de hoje, e eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque o ano que vem elas já vão mudar novamente. Bom, a parte de logística internacional fica por aqui. A gente segue falando um pouquinho sobre armazenagem e outros pontos relativos à movimentação. Então, olha aí. Uma definição de armazenagem vem de Dias, em 2005, que diz o seguinte: a armazenagem nada mais é do que um conjunto de funções que tem nele a recepção, a descarga, carregamento, arrumação e conservação de matérias-primas, de produtos acabados ou semi-acabados. Então, é um processo que envolve mercadorias, né, e que é facinho da gente confundir com estocagem. Se a gente pensar, a armazenagem inclui todas as atividades de um ponto de destino, a guarda temporária e a distribuição dos materiais, né? Vamos pensar, por exemplo, o arroz e o feijão que a gente compra no mercado e mantemos lá na despensa ou no armário lá de casa. Bom, quando a gente chega no mercado, você provavelmente vai ver o produto, vai decidir onde guardar e como ele vai ser acondicionado. Se é na própria embalagem ou num pote, né, dependendo de cada um, e vai levar até o local da guarda, onde esse produto, esse arroz e esse feijão, vai ficar armazenado até a sua utilização. Né? Então, todo esse processo que eu falei já faz parte da armazenagem. A estocagem, geralmente a gente chama a estocagem de guarda física, né, dos produtos ou materiais. Ela é uma parte da armazenagem. Então, naquele exemplo do arroz e feijão, a guarda física literalmente é o produto lá na despensa ou no armário da cozinha, como você quer que seja. Então, olha só, a armazenagem então, é um processo mais amplo. Ele vai desde o seu olhar lá na hora que você está no supermercado comprando arroz e feijão, até a decisão de como você vai armazenar isso num espaço físico, né, até que ele seja utilizado no momento da tua produção, né, do teu almoço, o seu jantar, sei lá. Já a estocagem é uma parte só, é a parte da parte física, onde ela está alocada ali dentro. Então, são 2 exemplos diferentes, onde a estocagem fica dentro da armazenagem. É uma coisa que é muito fácil de confundir, apesar de ser simples dentro do processo. Vamos continuar. Quais são as razões básicas que a gente tem para armazenar? Então, olha ali, né? A primeira grande razão é reduzir
o custo de transporte e de produção, né? Então, ocorreria por meio de compensação, ou seja, manteria um estoque em locais estratégicos, minimizando os demais custos. Se todo dia eu tiver que ir até o mercado para comprar ou produzir, isso vai elevar os custos da minha produção. Então, aqui é pensar estrategicamente onde estão os meus fornecedores, né, e que meio eu vou fazer para que eu consiga armazenar e reduzir os custos com o transporte também da produção. A segunda razão para armazenagem é a coordenação de suprimentos e de demanda. Lembra que eu falei na aula passada que é super importante, um dos grandes desafios da logística, né, a análise da demanda do mercado? É disso que está falando aqui, ó. E aí a gente vai para o segundo ponto, então. Qual é a vantagem aqui? É garantir todo o atendimento da minha demanda, né, através da disponibilidade de suprimentos. Por exemplo, eu tenho a minha fabricação aumenta consideravelmente, eu reconheço na minha demanda aqui, eu analisei o mercado, vi que tem um crescimento da minha demanda, eu estoquei, né, matérias-primas para reduzir o custo da minha produção, e aí eu tenho toda uma coordenação dos suprimentos para que esse resultado aconteça. O terceiro ponto é a necessidade de produção. Alguns produtos mais específicos, como queijos, né, vinhos ou mesmo bebidas alcoólicas, demandam, né, um período de maturação ou mesmo de envelhecimento, muito comum nos vinhos, muito comum nos queijos, nos uísques, o que vai ocasionar a necessidade de armazenagem durante um processo. E aí eu preciso tomar bastante cuidado com as condições de armazenagem dentro deste produto. Por fim, nós temos aí as considerações de marketing, né, buscar uma melhor disponibilidade do produto ao mercado para deixá-los mais próximos do consumidor e gerar maior atendimento com relação a prazos, levando a um efeito positivo nas vendas. Outro ponto importante da gente pensar aí no marketing é, vamos imaginar, se eu não tenho um estoque muito grande ou o meu produto está estocado, não tem grande quantidade, a empresa resolve fazer uma promoção, uma campanha de marketing muito específica. E eu não tenho como atender o meu público-alvo. Então, todos esses elementos precisam muito bem pensados na hora de trabalhar a questão da armazenagem. E é fundamental para o sucesso da nossa empresa. Então, de novo, eu tenho uma empresa, eu tenho lá um estoque, eu tenho que ter um olhar para a demanda para ver quanto gira no mês, eu posso ter um olhar na demanda para ver quanto gira durante a semana, para que os pedidos dos meus clientes sejam atendidos o mais rapidamente possível. Porque é a percepção desse meu cliente que gera qualidade no serviço e aumenta o nível do meu serviço. Então, são ações que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque necessariamente elas fazem um diferencial e fazem com que a empresa se torne um tanto quanto mais competitiva. Vamos conhecer mais algum desses elementos da armazenagem que são interessantes. Bom, a gente tem que pensar nos bens que passarão pelo processo de armazenagem, que podem ser, né, tantos materiais como produtos. Matéria-prima, né, componentes ou alguns subcomponentes de um produto, produtos que já estão em processamento, mas que ainda não estão acabados, e também os produtos acabados. Quais são os recursos humanos necessários, né? Que mão de obra profissionalizada eu tenho que alocar ali no processo de armazenagem? Então, eu tenho que ter profissional que vai conferir a armazenagem, um almoxarife, um operador de empilhadeira, né, um operador de separação. Que equipamentos de movimentação e armazenagem eu vou usar? Né? Que tipo de equipamentos eu vou utilizar para a movimentação dos materiais? Para disponibilizá-los lá no local de destino? Né? Que tipo de estrutura eu vou usar para que isso aconteça? Né? Quais etapas do processo de armazenagem eu vou utilizar? Como é realizada a comunicação e a interação entre essas atividades? Geralmente aqui a TI vai ajudar muito nesse processo. E por fim, o espaço físico, que diz respeito ao local de armazenagem, né? Como eu vou usar e que tamanho vai ser esse armazém? Porque vamos combinar, esse é um dos pontos mais complicados de trabalhar.
Porque a armazenagem, né, e principalmente grandes armazéns, acabam encarecendo muito todo o processo logístico. Então, quanto mais eu usar estratégias que acabem favorecendo o gerenciamento dos estoques, tanto mais eu vou ter resultados positivos dentro desse modelo. Mas para que funciona, então, uma armazenagem? Qual é a função dela dentro de toda essa cadeia logística? Bom, a armazenagem, né, de produtos está diretamente relacionada a isso aqui, ó, planejamento de estoques da empresa. Então, de que modo eu planejo estrategicamente o estoque da minha empresa vai ser o resultado para trabalhar em cima disso. O primeiro item a ser decidido aqui é se a empresa realmente necessita de um espaço físico para estocar os seus produtos. E aí você pode estar aí se perguntando, né, mas como assim decidir se precisa ou não de espaço físico para estocar os produtos, né? Para onde iriam os produtos acabados? A gente tem aqui um exemplo, por exemplo, de uma fábrica, né, que distribui seus produtos para o varejo, que manda até o consumidor final. Mas está cada vez mais comum a fábrica enviar para o consumidor final. Então, se eu tenho um olhar bem focado, né, para a demanda do meu mercado, eu conheço muito bem meu público-alvo, automaticamente eu consigo trabalhar com a minha produção e sem precisar de grandes espaços para armazenagem. Né? Então eu tenho um custo reduzido do meu produto porque ele não vai ficar muito tempo parado num determinado lugar. Então eu tenho que pensar muito bem no que eu estou fazendo, nas interações, de novo falando sobre informação, sobre TI, sobre práticas inovadoras, e a logística tem que estar ali, ó, conectada com tudo isso que está acontecendo. E aí eu tenho tipos diferentes de armazenagem e aí eu vou usar estratégias diferentes para que isso aconteça. E eu vou apresentar elas para você agora. Então as principais funções são ali, ó. Abrigo de produtos é a primeira função da armazenagem. Então se refere a todo o período em que o produto vai ficar protegido e controlado dentro de uma empresa. Então eu preciso verificar o tempo de armazenagem do produto, porque alguns produtos necessariamente precisam ou demandam de mais possibilidade dentro do processo. Outros nem tanto. Então lá, por exemplo, bebida eu não preciso de muito tempo parado, né, dentro do sistema. Então eu não preciso de estoques tão tecnológicos para isso. A outra função principal é a questão da consolidação. Né? É um armazém que recebe cargas que vêm de vários lugares diferentes, de várias origens, e aí elas vão ser agrupadas e entregues num único local. Então, a consolidação vai permitir que as empresas, de modo geral, consigam economizar em transporte, né? Porque elas podem consolidar carga num único carregamento. Terceiro ponto é a transferência, que é bastante utilizada pelos distribuidores de produtos no geral. Então, o que acontece aqui? Eles recebem grandes quantidades de produto e vão distribuindo em pequenas quantidades, né, para os meus consumidores finais. E isso é uma modalidade de armazenagem, normalmente é utilizado por um grande período de tempo, que vai ser a grande diferença do transbordo, que é praticamente a mesma coisa. Então são grandes recebimentos, fracionados em pequenos espaços, mas a gente chama de transbordo quando ele fica pouco tempo, né, dentro da armazenagem. Na transferência, o tempo gasto é maior. Aqui, o jogo é mais rápido. Por fim, a gente tem um agrupamento, né, que acontece quando a fábrica produz determinados produtos em mais de um local físico, e aí a gente tem um depósito que tem como objetivo agrupar um produto final. E aí a pergunta fica, né, qual é a mais adequada para a gente usar dentro da nossa empresa? E aí eu proponho uma atividade para a gente discutir isso. Bom, a armazenagem serve de apoio ao desempenho das atividades primárias de logística, envolvendo a administração dos espaços necessários para manter os materiais estocados, que podem ser na própria fábrica, como também em locais externos, né, dentro dos centros de distribuição. Considerando o que foi apresentado, responda: quais são os principais objetivos da armazenagem? Uma outra forma de responder isso aqui, ó, de que forma eu posso usar melhor os meus armazéns? Né? Quais são as principais vantagens de criar uma estratégia focada nessas funções? Daqui a pouco eu volto para a gente discutir.
Então vamos lá para as contribuições. A primeira vem lá de Anápolis, no Goiás. Controle de estoque, eficiência no abastecimento e entrega, economia de transporte, controle de caixa, né, balanço dentro da empresa em relação ao montante financeiro versus estoque, ajuda a diminuir a diferença entre produção e demanda. E isso tudo vai ajudar num ponto fundamental, que é a questão da redução dos custos, que é a contribuição que vem lá de Porto Velho. Ó. Redução dos custos logísticos de transporte, mais agilidade no atendimento do cliente. Satisfação para o cliente, dinheiro para a empresa, e é isso que a gente busca. Né? O Emerson, lá de Jataí, no Goiás, estocagem de grãos. A estocagem de grãos é feita visando o melhor momento de venda no mercado. E aí, se a gente quer especular o mercado, a gente armazena e vai esperar que aquilo aconteça da melhor maneira possível. Então, sempre que a gente fala de armazenagem logística, a gente está envolvendo a questão dos custos que vão acontecer dentro deste cenário. Então, a gente fecha a parte de armazenagem, vamos falar um pouquinho sobre movimentação. Bom, vamos lá. Imagina uma movimentação que disponibilize um produto em uma localização não planejada e não identificada. Pois bem, no momento em que esse produto for requisitado, a sua procura vai gerar perda de tempo e provavelmente teremos novas movimentações para conseguir, para corrigir e disponibilizar o produto no local certo. Então, o que essa citação está dizendo? Que se eu não tenho um modelo certo de movimentação, se isso não está tudo muito bem estruturado, vai imaginando uma pessoa perdida, levando umas coisas, carregando o dia inteiro uma coisa de um lado para o outro, porque não sabe exatamente o que fazer com aquilo. Vamos ver quais são os principais pontos para uma movimentação. Então, todo material, todo objeto vai ter que ser movimentado. E a gente tem que pensar, então, né, no movimento que ele vai usar, né, no deslocamento de peças, materiais, produtos acabados. E a maneira mais eficiente de fazer isso, o lugar, né, a responsabilidade de verificar se o material desejado está entregue no lugar certo, tempo, né, os materiais devem chegar ao local de trabalho, fábrica ao cliente no momento exato, não é nem antes nem depois, é no momento certo. Quantidade, providenciar para cada operação a quantidade exata de materiais necessários. E espaço, né? O espaço da armazenagem é um dos elementos mais importantes de qualquer fábrica. Então, a movimentação, segundo Bowersox e Clocks, em 2001, é o primeiro aspecto que deve ser considerado na continuidade das movimentações e economia em escala em torno do armazém ou empresa. Isso significa que as movimentações, elas não devem ser aleatórias, elas não podem ficar ao léu, eu tenho que ter uma sequência óbvia, né, e lógica disso. Deve existir um planejamento das ações de forma a melhor utilizar recursos, evitando desperdício de tempo e dinheiro. Olha o custo aqui, novamente gritando, né, dentro deste cenário. Toda a parte de planejamento de movimentação de materiais demanda algumas etapas. Eu tenho que pensar no equipamento para manuseio adequado, né? Que procedimento eu vou usar para o manuseio adequado, né? Qual manuseio é formalizado e que tipo de formalização eu vou usar, definição clara de cada área e treinamento dos colaboradores para a gente trabalhar da melhor maneira possível. Então, as principais formas de movimentação são a manual, aquela na qual eu mesmo transporto, a mecanizada e também a automatizada. Qual que é que dá mais resultado? Depende da empresa ou do que você está transportando, né? A que é transportada manualmente, normalmente é que mais dá problemas de fadiga dentro da empresa, principalmente causando ler, causando acidentes de trabalho e acaba prejudicando todo o processo dentro de uma organização. Vamos conhecer esses três modelos, então. Então, manualmente é quando as operações são executadas no homem sem esse auxílio de equipamento. Mecanizada é quando são efetuados por equipamentos de movimentação de materiais ou dirigidas
por homem, e automatizada é quando as movimentações são realizadas por um computador. E aí eu tenho aí, ó, bora lá. Veículos industriais, né, são motorizados ou não, empregados para mover cargas mistas ou uniformes, em caminhos variados com superfícies adequadas, em que a função principal são manobrar e movimentar. Principais equipamentos com isso são as empilhadeiras, frontal, lateral ou patola, carrinhos industriais, paleteira manual ou transpaleteira elétrica. Então, a gente começa a falar dessa movimentação. Segundo tipo de movimentação é equipamentos de elevação e de transporte. Então, são dispositivos aéreos, são utilizados para movimentar cargas que variam intermitentemente entre dois pontos, de uma área limitada em que a função principal é transferir. Principais equipamentos que a gente usa disso: guindastes, talhas, ponte rolantes ou ainda a monovia. Por fim, transportadores contínuos, né? É outro modelo de movimentação mecanizada. São dispositivos motorizados, ou transportadores por meio de gravidade, instalados em rotas fixas e de movimento contínuo, em que a função principal é transportar. Principais equipamentos que são desse tipo é transportadores de esteira, transportadores de rolo, transportadores de caçamba, plano inclinado e elevador de canecas. Nós temos aí, então, alguns exemplos de movimentação mecanizada, Então, a gente tem que pensar qual é a mais adequada para o tipo que a gente está trabalhando. De modo geral, a gente está seguindo por um caminho, né, com a quarta revolução industrial e tudo mais, pensando para processos cada vez mais industrializados. Né? Com a quarta revolução industrial, a robótica entrou de vez dentro das organizações. Então, nós temos percebido empresas modernas, empresas que buscam principalmente o conforto da sua equipe, né, de trabalho, a automatização dentro dos processos. É óbvio que isso tem um custo alto para dentro das empresas e algumas pequenas ainda não conseguem ter todo o processo automatizado. Mas a gente tem que conseguir, de maneira bastante assertiva, diminuir principalmente o transporte feito manualmente, no qual apenas o corpo físico é usado para fazer o transporte. Então, existem aí toda né, uma instrução do modo certo como carregar uma caixa, como abaixar para pegar um produto, para se machucar o mínimo possível. Então, a gente tem que pensar todas essas questões ergonômicas dentro das indústrias, porque elas vão acabar afetando de alguma maneira, né, porque o funcionário parado acaba elevando nos custos todos do processo produtivo e logístico dentro desse caminho. Dentro desse cenário todo, né, e a automação, ela é muito bem vista e acaba apresentando resultados fantásticos. Vamos assistir um vídeo que mostra um pouquinho disso. Fantástico, né? Dá vontade de trabalhar numa empresa dessa, com tanta tecnologia envolvida. Então, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de trabalhar, né? O nosso mindset digital, a reprogramação do nosso cérebro para entrar na era digital e trabalhar com esses processos. Empresas como a Amazon investem pesadamente nesse tipo de movimentação e acabam tendo um resultado bastante favorável dentro desse processo de modo geral. Vamos então para a última parte da nossa aula de hoje, que fala sobre gestão de estoques. Então, a gente começa, né, nessa última parte com movimentação,
com armazenagem, depois a gente vê toda a questão da movimentação dentro da armazenagem e agora a questão da gestão de estoques. Essas duas partes dentro da armazenagem são fundamentais para a redução do custo logístico e aumento do nível de qualidade do nosso produto ou serviço. Bora lá. Então chegou na hora de falar da gestão de estoques, né? E será que todos os estoques são iguais? Se a gente pensar nos estoques, eles são todos iguais? Não estou falando do espaço físico, né, para guardar os materiais, e sim dos materiais ou dos produtos que vão ser armazenados para atender uma determinada demanda ou uma situação, né? Então a resposta para isso é, não, os estoques não são todos iguais. E eles podem ser classificados de acordo com sua natureza. Então, matérias-primas são materiais ou componentes que são comprados de fornecedores, são armazenados na empresa compradora e que não vão sofrer nenhum tipo de processamento. Ela ainda é matéria-prima e ela está lá, né, armazenada dentro da empresa. Né, olha a logística de começando a trabalhar dentro desse processo. O segundo então, eu peguei a matéria-prima e comecei a dar um processo para ela. Então, o material já sofreu pelo menos um processamento lá dentro da planta produtiva, pela empresa que comprou a matéria-prima, mas ainda aguarda uma utilização depois, posterior. A gente tem também produtos auxiliares ou em manutenção, que está aqui, ó. Geralmente são peças de reposição, né? Então eu preciso também estocar elas. Então pode ser material de limpeza, material de escritório, material de EPI, por exemplo, ou de manutenção de algum tipo de acabamento. Aqui a gente tem os produtos acabados. Então eu tenho a matéria-prima que sofreu toda a transformação e ela acabou sendo finalizada. Então passaram por todas as fases de processamento e estão prontos para comercialização. Estão prontos para a venda, para a distribuição e para o transporte. Na sequência, eu tenho os estoques para distribuição. Então, são os produtos acabados que estão localizados no sistema de distribuição que é externo. Então, aí a gente tem os nossos estoques que estão em trânsito. Eles estão sendo despachados, mas ainda não chegaram no seu destino. Então, já saiu da minha fábrica, da minha indústria, e aí a gente usou um modal de transporte para levá-lo até o ponto final. Estoques em consignação, né, que são itens que continuam sendo propriedade do fornecedor até que sejam consumidos, vendidos ou mesmo devolvidos. E, por fim, materiais em poder de terceiros. Então, são itens de algum cliente que estão nos fornecedores para serem processados para que possam retornar. Esse último produto aí pode ser, de repente, um produto com defeito, que foi mandado para a fábrica, ele está no meu estoque, mas ele não é meu. Então, olha quanto tipo diferente de estoque, como eu tenho que gerenciar bem esse estoque para que eu tenha um resultado eficiente e eficaz dentro da minha empresa. Se eu não fizer isso da maneira certa, né, ou não considerar todos esses tipos de estoques diferentes, às vezes na hora de eu fazer um controle de estoque, eu erro na hora de fazer uma simples conferência. Porque eu contei um estoque que é de terceiro, por exemplo. Ok? Vamos dar sequência para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Então, a classificação do estoque segundo a natureza tem, então, o tipo de estoque operacional que atende a uma demanda normal do item, um estoque de segurança que atende todas as variações da demanda, né, ou um atraso dos fornecedores, eu tenho que ter, então, um estoquezinho de segurança para isso acontecer. Estoque de itens recuperáveis, que são artigos que podem ser trocados com fornecedores ou reacondicionados para uso. Um estoque estratégico formado para atender a demanda de produtos futuros, principalmente quando a gente está trabalhando com produtos sazonais. Um estoque especulativo formado para obter ganhos adicionais por aumento de preço, muito comum no passado, quando a gente tinha e trabalhava com bastante estoque. E um estoque excedente de artigos que são obsoletos ou que já estão, né, estragados dentro do processo.
Os principais tipos de inventário, então, são, né, um inventário geral. Se eu estou querendo fazer um gerenciamento do meu estoque, eu preciso entender que existem estoques diferentes, a gente classifica eles segundo a nossa natureza, e que necessariamente eu preciso pensar nos tipos de inventário, porque eu quero conferir e controlar se o meu estoque está certo. Estoque de inventário geral. O processo de contagem física de todos, olha só, todos os itens da empresa em uma data pré-fixada. 31 de dezembro do ano X. Eu vou contar todos os itens da minha empresa. Vai imaginando o trabalho que dá e quando eu posso usar esse tipo de inventário. O segundo é o inventário dinâmico, né, que é um processo de contagem física de um item, sempre que este atinge alguma situação pré-definida. Por exemplo, eu falo, quando estiver faltando 5 produtos desse do meu estoque, né, eu vou contar para verificar se ele está certo. Então, é um tipo de inventário bastante comum, bastante utilizado, mas que demanda um controle bastante rigoroso. Inventário rotativo, né, é uma contagem física feita de maneira contínua dos itens em estoque. Ela geralmente é programada de modo que os itens sejam contados de acordo com sua importância e uma frequência pré-determinada. Então, de repente, eu tenho produtos que são muito caros ou têm alto valor agregado, eles são contados e conferidos com mais frequência. Produtos mais baratos ou que têm menos saída são contados ou conferidos com menos frequência. Por fim, um inventário por amostragem, né? E aí é empregado um procedimento de auditoria valendo-se de uma abordagem estatística para tanto. Aqui no caso do inventário por amostragem, isso é muito comum a gente ver em redes de supermercados. Eles pegam determinados produtos, né, e vão contá-lo a partir daí. Se está tudo certo, se bateu tudo, beleza. Se não tem essa contagem deu errado, eles vão estatisticamente buscar outros produtos do mesmo segmento e vão conferindo a estocagem assim por diante. Dependendo do tipo de produto que eu trabalho, o número de itens, gente, é possível fazer isso periodicamente ou não. Eu conheço alguns tipos de comércio que fazem uma contagem dos inventários por mês. Então, todo final de mês tem uma conferência para ver se está faltando ou se tudo está funcionando ou não. Grandes empresas vão ter que trabalhar por amostragem por uma outra forma, né, de trabalho em relação a isso. Bom, a gente termina a primeira parte da nossa disciplina, que é a parte de logística, né? A gente viu toda a importância de se trabalhar com armazenagem, né, com a questão da gestão de estoque de um modo geral, pensando nas melhores maneiras, e que a movimentação, se não for bem organizada ou bem administrada, ela vai gerar prejuízo. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. A gente se vê em uma próxima oportunidade.